Sabe o que eu fiz? Eu fui no My Anime List e procurei pelo pior anime que eu podia achar. E não foi tão fácil, porque o site não é feito pra isso, mas mesmo com mais anime chegando, ele continua sendo o pior classificado lá. 2.21 estrelas. Isso não quer dizer que os outros são piores, mas a noção de que eles foram colocados na lista, mas ninguém pensou que valia a pena comentar ou classificá-los, me diz que eles não são bons. Ainda assim, tem mais de uma estrela entre esse anime e o penúltimo classificado, e ele está 5 posições abaixo de Boku no Pico. E eu não posso nem dizer que esse céu sequer devia ter essas 2 estrelas. Tsui no Sora é um OVA de 2022 baseado em um visual novel que começa com um efeito dissolvendo minha boca em risadas. Porém, os problemas de término atmosférico não ficam apenas na qualidade ser datada. Os personagens saem do seu modelo sem nenhum motivo pelo menos metade do tempo. Eis como os personagens andam. Olhos escorregam, bocas desaparecem. Nada está salvo em Confins Cosmos. Pera aí, deixa eu ajeitar a imagem imóvel para animação. Pronto. Tsui no Sora costuma ser traduzido como End Sky, mas nós não temos uma explicação do que seria esse conclusão cobertura. Eu fui procurar o que esse kanji queria dizer, e ele em si é só traduzido como fim e terminar, mas outro kanji associado a ele tem a ideia de finalmente, e mais um tem a ideia de realizar algo, conseguir algo, cometer para e consumar. Eu não tenho como deixar de notar que tudo que acontece nesse OVA poderia ser descrito por essas palavras, ainda que de forma questionável. Talvez esse nome seja um trocadilho? Nós basicamente vamos ter alguém que tenta realizar algo para conseguir algo, enquanto muita gente vai consumar, com bastante aspas na maioria dos casos, e teremos alguém de fato cometendo Yep, esse é o seu alerta de gatilho. Vamos ter alguma violência física, bastante isso. Esse OVA não é ruim só por sua execução, a escrita é horrenda. Ah, meu Deus, não é possível! Acabou o café, eu vou fazer mais e já volto. Começamos com a garota que eu mencionei, que literalmente tem peitaria e quadris que desafiam o vento. E você pode achar pela posição que já vai acontecer, mas antes tem ela falando com lábios mal sincronizados. O fundo muda, então pode ser só na mente dela, mas também pode ser uma memória. De qualquer forma, ela fala com um garoto que fala que tudo acaba, enquanto ela diz que a vida nunca acaba, falando de essência, metempsicose. Não, esse aí. E, depois de ver que os dois estão tão desinteressados lá no roteiro, a ponto dele achar normal apontar pra ela quando diz que ela está errada, como se não estivesse do lado dela, bem, talvez ele não esteja. Finalmente, ele diz que vai mostrar a ela a coisa mais sublime do mundo e... mal animado. Provavelmente porque ela parece dizer que não quer. Eu tenho quase certeza, mas tudo é tão mal feito que fica difícil dizer. O grito na cara parada só pula pra uma tela preta e aí eles estão lá, sem ninguém parecer estar resistindo ou forçando. E ele tinha os olhos normais antes, mas agora não tem pupilas? Se isso quer dizer que ele está sendo possuído, que ele tem poderes, ou que eles esqueceram de fazer as pupilas, eu não sei. Eles nem conseguem colocar dois parecidos nela. Seja qual for o caso, essa cena é terrível de se ver, com ela chorando e a música de fundo indicando ser algo horrível. Mas, se você esquecer por um instante quão odiável isso é, as imagens são repetições grotescas que não funcionariam pra ninguém. Mesmo se você quisesse fingir que tem um contrato assinado de antes disso, dizendo que era consensual. Isso é pra ser sexy? Ou isso é tão ruim que parece ser uma paródia? Mas aí no final a qualidade melhora um pouquinho de nada, então subitamente parece algo sério e, portanto, nojento. Voltamos pra ela agora, de olhos fechados, falando que vai destruir esse corpo pelos ciscos de essência que ainda existem nele, o que vai impedir o fim do mundo sobre o qual o cara falou. Por sinal, antes e depois, a saia dela está sendo levantada pelo vento, mas mostra o céu atrás. Não que eu queria que tivesse mais fanservice aqui, mas eu tenho quase certeza que isso quer dizer que ela tem uma cintura de plástico igual as bonecas que não é pra serem despidas. E aí, ela se deixa cair. Cortamos pra um garoto sendo acordado por uma amiga que literalmente
repente parece estar com uma versão menor do mesmo uniforme que a outra garota, só que indo só até seu umbigo, porque descendo como continua, a saia dela para nos quadris. Eu sei, meu colega quando eu sou de hack, você está pensando ser um daqueles que as garotas simplesmente não se cobrem, mas logo depois, ela é meio chibi e com um uniforme normal, e na seguinte, a saia até parece mais longa. Pelo visto, é só incompetência mesmo. Enquanto ela parece mastigar chiclete e os dois andam exatamente de perfil, fazendo o braço dele parecer uma coxa de peru assado saindo do corpo, ele fala ser a natureza dos homens. Não é. Para vermos eles diretamente de frente, onde ela parece melhor, mas ele talvez seja 10 anos mais velho, depois de ficar mais musculoso, e ela fala que ele não entende os sentimentos dela. Ele não ouviu para mantermos a ideia de romance adolescente imbecil, mas isso é interrompido por carros derretendo? Tipo, a ambulância não está tão ruim. Eu acho que eu não notaria não ter espaço para essas rodas rodarem. Sempre a volta no autocarro por todo lugar. Esses amortecedores não tá funcionando não, hein? Mas a viatura parece que ficou no sol demais. Os faróis são diferentes um do outro. O chão tá tão baixo que parece ser pra corrida. E por que os retrovisores estão no meio do capô? Ou o carro só cresceu antenas? Porque temos que parecer alienígenas. Eles decidem ver e correm tão rápido que aparecem num café, onde ela chora tão forte que o fundo treme. Ficamos vendo os dois, ouvindo vozes de fora da tela, pra não terem de animar eles, falando que ela não deixou uma carta, então provavelmente não seria Sue, ou que ela era popular, então poderia ser um amante com ciúmes. Até que a garota, com a cara pequena demais pro corpo que tem aqui, cai chorando na mesa, cortando para o topo da escola, enquanto anunciam uma assembleia, feito para o cara lá no topo depois disso. Ou um JPEG do cara. Ele fala com o JPEG dela, com os ombros gigantescos de novo, quão influente foi o Deus Titan, dizendo que ela deve estar mal e explicando toda a situação como se a audiência fosse imbecil, mas ela diz estar bem e que vai para o seu clube de depois das aulas para suar antes que desanime. E ele fica lá esperando para poderem voltar juntos. Cena mal animada do corpo dela se despindo embaixo de uma cara petrificada. Claro que eu não posso mostrar essas deformações, e eu teria tanto a lhes mostrar, mas eu posso dizer que tem uma colega olhando com os olhos tão vidrados que o reflexo está tremendo como se ela estivesse num terremoto. E aí vemos o terremoto na imaginação dela, que eu também não posso mostrar, mas eu posso dizer isso. A garota ainda está com a cara petrificada. Ah, e do nada no meio da cena, ela está canina, digamos assim, só que ela não está imaginando algo sobre o corpo da senpai dela. Senpai? Deve ser senpai. Não, é mal censurado e eles não dizem que ela teria pego algo, mas no meio dos gráficos de Atari dá pra ver que ela estaria de cinto. Ela diz para sua Kohai tirar a cabeça das nuvens de vapor imaginário e se trocar, e então voltamos lá pra cima para uma garota andar no piso de Space Harrier. Esta garota de cabelo rosa curto vai falar com o nosso protagonista. Fala do nada do Encerra Espaço, e aí fala sobre o nosso antagonista ter falado com a garota do começo e estar obcecado com alguma ideia estranha, além de às vezes ter olhos amedrontadores. Corta pra ele esperando depois da aula e eles voltam com algumas das distorções mais feias até agora. Ele começa a andar como se estivesse indo pra uma briga ou tivesse brigado com ela, que está triste com isso. E aí ele tá com a cabeça bem menor do que devia, mas isso nem se compara com o rosto dela encolhendo naquele corpo. Ele pede desculpa por de manhã, ela diz que perdoa se ele comprar um hambúrguer pra ela, e como ele vê que ela ainda está segurando sua tristeza, ele diz que vai comprar um combo, uma maco merenda para animar. Se bem que eles não conseguem animar, e ela diz que ama ele. Corta pro dia seguinte, a Kohai sumiu. Imediatamente a vemos presa, usando o mesmo uniforme deformado como o da principal, e essa imagem parece ser a atitude para tudo que era para ser seco. Roupas não precisam fazer sentido, só vai de peitos. E agora que eu terminei eles, eu só coloco a cara porque precisa. Ah é, ela tem que ter braço, né? Do jeito que ela tá deformada, parece que ela é um Transformer virando jato. Olha, eu acho que isso parece bem melhor, na verdade. Bem, eu tenho que ganhar dinheiro, né?
Nosso vilão está forçando duas garotas a 34,5 cada uma, chicoteando uma quando ela para. E aí ele vai pra cima da Kohai. E se por algum motivo alguém ainda poderia dizer que a outra cena poderia ter sido consensual, aqui não há dúvidas. O protagonista acorda se perguntando por que sua co-protagonista não veio acordá-lo, mas descobre que ela recebeu uma ligação da Kohai e sumiu. Putz, até a minha qualidade de áudio é melhor que isso. Eu espero. E aí ele sai correndo lento, com pelo menos um passo a mais no meio dos que a animação dá. Ele encontra a garota de cabelo rosa, pergunta onde o vilão está, depois de ter deixado pra lá quando ela estava falando antes. Ele deve não se importar com coadjuvantes. Ele explica que sua não-namorada que sumiu dessa vez, enquanto o olho dele quase cai pra frente. Ela diz que ele deve estar numa piscina. Ei, você gosta do meu ventriloquismo? Olá, eu sou o que houve com seu olho? Ela explica que o vilão usou a piscina vazia para entrar em um duto de drenagem e deve estar lá. Nosso protagonista diz para ela explicar para a polícia e se vira e anda, embora claramente fosse para ele correr. Em seu esconderijo, ele ri enquanto a Kohai, com olhos mal feitos, como o do vilão, está mexendo nela, de forma invisível no YouTube. Eu só posso dizer que tem um momento em que a Kohai vai beijar ela e corta imediatamente pra ela usando a língua mais pra baixo. Quase como se o diretor dissesse: "O que você acha que tá fazendo? Mame-los!" O vilão, ainda mais pálido, quase como se tivesse sido coberto com alvejante, vai pra cima, dizendo que ninguém vai vir salvá-la, o que quer dizer que a cabeça imóvel do protagonista está lá e grita com ele: "Soco mal animado!" O homem mal animado deve ser o herói dele. Tipo, eu sei que parece que personagem de anime não tem nariz às vezes, mas não era pra ele ser parente do Kuririn. No chão, o vilão fala que fez o que fez porque consegue ver o fecha-firmamento. 見えないのか。ほら、そこまで近づいている対の空が。言われてるよ、石ちゃん。お構いなく。 O protagonista diz que ele é louco, e a garota do começo volta, dizendo que o fim do infinito é como sempre foi. O universo não tem um começo ou fim, e ele não consegue aceitar isso, enquanto vai de um lado pro outro na sua tela verde. Garota some, fade branco, eles estão num quarto, e a prima da Sakura Card Captors decide recompensá-lo por salvá-la, e é exatamente o que você deve pensar. Para terminarmos com eles deitados juntos, e ela dizendo que quer de novo. Então, o que é a Caba Celeste? Bem, eu não vou jogar os jogos, mas segundo a VNDB, o jogo é de 1999, o que talvez explique as ideias de fim de tudo. Afinal, nós também comemoramos o fim do século 2 vezes naqueles 2 anos. Dá pra ver que tem mais personagens, então talvez a história não seja tão ruim, mas considerando que temos isso aqui, eu imagino que deve ter por lá também. Eu tinha visto que foi lançada uma edição de 10º aniversário, 20 anos depois. Se eu tivesse que adivinhar, eu diria que o último universo deve ser só niilismo mesmo, com um toque de misticismo ao seu redor. Aqui, nós só temos um vilão que parece achar que o mundo vai acabar, mas não temos motivos pra isso. Se não fosse Olhos Apagados, nem teríamos por que achar que não é só uma desculpa. Aí, nosso protagonista vem, dá um soco e um espírito surge pra dizer que está tudo bem. Tem umas sirenes no final, mas ela some. Se ele tivesse corrido, podia ter continuado e feito pior. Ou ele poderia ter revidado. Não, ele diz: "O mundo vai acabar." Não, não vai. Oh meu Deus, não vai! Sem contar que isso meio que pinta que todo abuso não conta como um problema, o que é uma mentira. E a protagonista ser salva antes do vilão se forçar nela, meio que soa como aquela ideia puritana de ela ainda pode ser a mocinha porque nada tão ruim aconteceu com ela, mas ela foi abusada antes. Só não pelo cara. Em cima disso, uma personagem tira sua própria vida e é mostrada como estando certa em fazer isso. Como diabos pensaram que isso ia funcionar? Fim das contas, esta é uma das piores coisas que eu já vi e merece ser o pior OVA da lista. E a chance daqueles outros serem piores ainda me dá medo. Obrigado por assistir. Assine o canal e toque no sininho para receber mais notificações e considere se tornar membro para ajudar a produção dos próximos vídeos.
problemas de término... Para suar antes que desanime... Para suar antes que desanime... Para suar antes que desanime...